câmera do celular está ligada. Eu vejo meu próprio rosto na tela, uma senhora de 71 anos, com os olhos firmes, mas o coração batendo descontrolado. Meu nome é Teresa, e eu estou ao vivo, falando para milhares de pessoas que eu nem conheço. Ao meu lado, na mesa de um dos hotéis mais caros do Brasil, está um dossiê que vale milhões. E na tela do meu celular, piscando, uma chamada de vídeo do meu filho, o mesmo filho que há poucas semanas planejava me trancar num asilo e me roubar até o último centavo. Ele não sabe que eu sei de tudo. Ele não sabe que essa ligação é a última pá de terra na cova que ele mesmo cavou. O que aconteceu nos 30 dias que me transformaram de uma avó ingênua na maior inimiga da minha própria família? Fica comigo, porque essa história não é sobre vingança, é sobre justiça. E você não vai acreditar em como tudo termina. Eu sempre achei que tinha a família perfeita. Um filho que eu adotei e amei como se fosse meu, uma nora que parecia uma filha e uma neta que era a luz dos meus olhos. Mas eu estava errada, e a verdade era mais podre do que eu podia imaginar. Deixa eu te contar como tudo começou. Olha, se você olhasse a minha vida há uns 2 meses, ia pensar que eu era a mulher mais sortuda do mundo. Meu nome é Teresa, tenho 71 anos, sou viúva há 10 e morava numa casa linda, daquelas com piscina e jardim bem cuidado, num condomínio chique na Barra da Tijuca. Meu falecido marido, Roberto, trabalhou a vida inteira para me dar esse conforto. E depois que ele se foi, meu único foco, minha única alegria, era a minha família, meu filho Ricardo, sua esposa Patrícia e minha neta, a Luísa. Ricardo não era meu filho de sangue. Nós o adotamos quando ele tinha só 2 aninhos. Mas para mim, isso nunca fez diferença. Eu o amava com cada fibra do meu ser. Ele era um homem bom, ou pelo menos eu achava. Tinha 47 anos, trabalhava como gerente numa grande empresa, ou pelo menos era o que ele dizia. Patrícia, a minha nora, era elegante, sempre impecável. E a Luísa... a Luísa, com 18 anos, era meu xodó. Inteligente, bonita, se preparando para entrar na faculdade de medicina. Nossa rotina era perfeita. Aos domingos, a casa enchia. O cheiro do meu assado no forno, as risadas do Ricardo, a Patrícia me ajudando a pôr a mesa, mesmo que com um certo ar de quem preferia estar em outro lugar. E a Luísa, sempre grudada no celular, mas que de vez em quando me dava um abraço que aquecia minha alma de avó. Eu vivia para eles, todo o meu dinheiro, meu tempo, meu amor, era tudo para eles. Eu pagava as contas da casa, ajudava com o aluguel do apartamento deles, pagava o cursinho caro da Luísa. E não me importava, juro. Ver a felicidade deles era a minha. Mas, sabe, hoje eu vejo... Tinha uma coisinha estranha no ar, um detalhe que na época eu ignorei completamente. A Patrícia, por exemplo, ela nunca me olhava nos olhos por muito tempo. Era sempre um olhar rápido, frio, quase avaliador. Lembro de um domingo, umas 6 semanas antes de tudo explodir. Estávamos todos almoçando no jardim. O dia estava lindo, ensolarado. Eu tinha feito a lasanha favorita do Ricardo. Ele estava elogiando, dizendo que nenhuma era igual à minha. E eu, boba, ficava toda feliz. No meio do almoço, meu telefone tocou. Era o gerente do meu banco, o senhor Almeida, um senhor muito atencioso. Ele só queria confirmar uma transferência de R$ 5.000 que eu tinha feito. Eu achei estranho porque não lembrava de ter feito. Naquele momento, Patrícia se levantou rápido. "Ah, mãe, fui eu!" Ela disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Usei seu aplicativo para pagar umas contas nossas que estavam atrasadas. O salário do Ricardo atrasou, sabe como é. Esqueci de te avisar, desculpa." Ela falou tão rápido, tão naturalmente, que eu nem pensei em duvidar. Ricardo concordou com a cabeça, com um olhar meio tenso. "É, mãe, essa crise tá pegando todo mundo. Mas mês que vem a gente te devolve, prometo." Eu disse que estava tudo bem, que não precisava se preocupar com isso. Família é para essas coisas, né? Mas lá no fundo, uma vozinha me incomodou.
Eu sou muito organizada com as minhas coisas. Como eu não vi essa transferência? E por que a Patrícia parecia tão defensiva? Mas eu afastei o pensamento. Que bobagem, Teresa. Eles são sua família. Eles te amam. Eu não dei importância. Ainda. Mal sabia eu que aqueles R$ 5.000 eram só a pontinha de um iceberg de mentiras e roubos que já durava meses. Era o primeiro sinal, a primeira bandeira vermelha que eu, cega de amor, me recusei a enxergar. Meu relacionamento com eles era a base da minha vida. Com Ricardo era uma relação de devoção mútua, ou assim eu pensava. Eu o mimava, fazia tudo por ele. E ele, em troca, me ligava todos os dias, me chamava de rainha, dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Hoje eu vejo que as palavras dele eram vazias, ensaiadas. Eram o preço que ele pagava para manter a fonte de dinheiro aberta. Mas na época eu acreditava em cada sílaba. Com a Luísa, a relação era de avó coruja. Eu sabia de todos os sonhos dela, dos medos, das paixonites de adolescente. Pelo menos eu achava que sabia. A gente tinha um combinado. Todo mês eu dava uma mesada extra para ela, por fora do que os pais davam, para ela comprar os livros, sair com as amigas. Era nosso segredinho, mas ultimamente ela andava diferente. Mais quieta, mais distante. Passava horas trancada no quarto. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela só dizia que era a pressão do vestibular. E eu, claro, acreditava. Quem ia duvidar da própria neta? Mas a dinâmica mais complexa era com a Patrícia. Ela era educada, mas sempre com uma barreira invisível entre nós. Eu tentava de tudo para me aproximar. Elogiava as roupas dela, perguntava do trabalho, comprava presentes caros, mas nada parecia quebrar aquele gelo. Um dia, tentei conversar com ela, de mulher para mulher. Estávamos sozinhas na cozinha, e eu disse: Patrícia, minha filha, sinto você tão distante. Aconteceu alguma coisa? Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Ela parou de secar a louça, virou para mim e deu aquele sorriso de plástico. Imagina, Teresa, é só o cansaço do dia a dia. Você sabe, trabalho, casa, filha adolescente, não é fácil. A forma como ela disse Teresa, e não mãe ou sogra, me cortou por dentro. Ela raramente me chamava de mãe. Era um jeito sutil de me manter no meu lugar. A mãe do marido dela. Apenas isso. Aquela frieza dela era um portão fechado que eu, insistentemente, tentava arrombar com meu afeto. Mas era inútil. E eu não entendia o porquê. Agora eu entendo. Era difícil para ela fingir gostar da pessoa que ela estava metodicamente planejando destruir. O segundo sinal veio umas 2 semanas depois, e esse foi mais difícil de ignorar. Eu estava procurando um documento antigo na escrivaninha do meu falecido marido, uma que eu quase nunca mexia. Remexendo umas gavetas, encontrei uma pasta que não deveria estar ali. Dentro tinha uns papéis que pareciam laudos médicos. Mas não eram meus. Eram cópias de exames neurológicos com o meu nome no topo. Meu coração gelou. Eu nunca tinha feito aqueles exames. Olhei as datas. Eram recentes. Alguém tinha pego meus dados e falsificado aquilo. Mostrava um suposto declínio cognitivo leve, lapsos de memória recorrentes. Eu li aquilo e minhas mãos começaram a tremer. O que era isso? Por que isso estava aqui? Naquele momento, Ricardo entrou no escritório. Quando ele viu a pasta na minha mão, o rosto dele ficou branco, perdeu a cor na hora. Ele forçou um sorriso nervoso. Mãe, o que está fazendo aí? Deixa eu te ajudar. Ele veio e delicadamente tirou a pasta da minha mão. Ah, isso não é nada. É só uns exames de rotina que a gente marcou para você, para cuidar da sua saúde. A gente estava tão preocupado, mas não queria te alarmar. A Patrícia que guardou aí para não te preocupar. A desculpa era tão esfarrapada, tão fraca, que até uma criança perceberia. Mas eu queria acreditar. Eu precisava acreditar. Mas meu filho, eu não fiz esses exames. Ele passou a mão no meu ombro.
Fez sim, mãe. Não se lembra? Foi semana passada. O doutor Figueiredo. Viu só? É por isso que a gente se preocupa. Ele estava usando a mentira para provar a própria mentira. Era cruel, era manipulador. Naquele dia eu me senti confusa, perdida. Será que eu estava mesmo ficando esquecida? Será que eles tinham razão em se preocupar? A semente da dúvida foi plantada na minha cabeça com uma eficiência assustadora. Mais tarde, naquele mesmo dia, encontrei minha vizinha, a dona Elvira, no portão. Ela é uma fofoqueira de mão cheia, mas tem um bom coração. Ela comentou do nada. Teresa, querida, vi sua nora conversando com aquele homem de novo. O doutor Lacerda. Ele é advogado, né? Especialista em, como é que chama? Negócio de família, herança. Eu gelei. Dr. Lacerda era conhecido no condomínio por ser um advogado meio abutre, especializado em casos de interdição. Deve ser coincidência, Elvira. Eu respondi, com a voz mais firme que consegui. Mas não era. Aquelas palavras ficariam ecoando na minha cabeça pelos próximos dias, se juntando às outras peças de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. Nos dias que se seguiram, eu tentei viver normalmente. Tentei varrer aquela sensação ruim para debaixo do tapete. Eu me convenci de que estava exagerando, que era a idade me deixando paranoica. Eles me amavam. Uma família não faz mal a quem os ama, certo? Eles marcaram um jantar especial para a sexta-feira seguinte. Disseram que era para comemorar meu aniversário, que seria no mês que vem, mas queriam adiantar a festa. Patrícia estava mais simpática do que nunca. Me ligou para saber que prato eu queria que ela fizesse. Ricardo me mandou flores. Até a Luísa me mandou uma mensagem dizendo que estava com saudades. Era tudo tão perfeito, tão carinhoso, que a minha desconfiança começou a parecer ridícula. Eu me senti culpada por ter duvidado deles. Na quinta-feira, um dia antes do tal jantar, eu tinha uma consulta de rotina com o meu cardiologista, o Dr. André. Ele cuidava de mim há mais de 20 anos, desde que meu marido era vivo. Era mais que um médico, era um amigo da família. Eu estava na sala de espera, lendo uma revista, tentando relaxar, quando a secretária me chamou. Eu me sentia um pouco tensa, uma ansiedade no peito que não sabia de onde vinha. Era uma sensação de que algo grande, algo definitivo, estava prestes a acontecer. Como se eu estivesse na beira de um precipício, mas ainda não conseguisse ver a queda. Eu não sabia, mas em menos de 24 horas, minha vida, meu mundo, minha percepção de amor e família, tudo isso viraria de cabeça para baixo. Aquele jantar de aniversário não era uma celebração, era uma armadilha. E aquela consulta de rotina com o Dr. André não seria apenas uma consulta. Seria o meu único e desesperado bote salva-vidas. Entrei no consultório do Dr. André e a primeira coisa que notei foi o silêncio. Não era o silêncio normal de um consultório médico. Era um silêncio pesado, denso. Dr. André, um homem geralmente sorridente e falante, estava com uma expressão grave, quase sombria. Ele fez as perguntas de sempre. Como vai a pressão? Sentiu alguma dor no peito? Dormindo bem? Eu respondia que sim, tudo normal. Mas a minha voz saía um pouco trêmula. Tinha algo no ar, algo errado. Ele pegou o estetoscópio para auscultar meu coração. O metal frio no meu peito me fez arrepiar. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade, ouvindo as batidas. Seus olhos não estavam em mim, estavam distantes, como se ele estivesse travando uma batalha interna. A sala parecia menor, o ar mais rarefeito. Cada tic-tac do relógio na parede era como uma martelada na minha cabeça. Eu sentia meu próprio pulso acelerado, uma premonição ruim se formando na boca do meu estômago. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era sobre a minha saúde física. Era sobre algo muito, muito pior. Teresa, e ele começou a falar e depois parou. Limpou a garganta. Seus exames estão ótimos. Coração forte como sempre. Ele forçou um sorriso, mas não durou nem um segundo.
A tensão era quase palpável, como uma névoa espessa que impedia a gente de respirar direito. Por que ele estava tão estranho? O que ele sabia que eu não sabia? Ele se sentou na cadeira, de frente para mim. Suas mãos estavam juntas em cima da mesa, e os nós dos dedos estavam brancos de tão apertados. Ele olhou para a porta, depois para a janela e finalmente para mim. Teresa, nós somos amigos há muito tempo, não é? Eu cuidava do Roberto. A menção ao meu falecido marido me pegou de surpresa. O que ele tinha a ver com isso? Sim, André, desde sempre, eu respondi, a voz baixa. Ele respirou fundo. Sua família esteve aqui. O Ricardo e a Patrícia. Vieram me procurar na semana passada. Meu sangue gelou. Aqui? Por quê? O Ricardo está bem? Ele está bem, disse o doutor André, e seu olhar era de pura pena. Eles não vieram por causa dele. Vieram por sua causa. Naquele instante, a pasta com os falsos laudos médicos que eu tinha encontrado piscou na minha mente. A conversa da minha vizinha sobre o advogado Abutre. A simpatia repentina da Patrícia. As peças começaram a se conectar, formando uma imagem horrível. Foi quando eu percebi um detalhe específico. Na mesa dele, debaixo de uma pilha de papéis, tinha um pequeno bloco de receituário. E ele, disfarçadamente com a mão esquerda, estava escrevendo algo nele, sem olhar para o papel. Era um movimento furtivo, quase imperceptível. Ele continuava falando, mas seus olhos me diziam outra coisa. Eles me pediam para prestar atenção. Eles me disseram que você não anda bem, ele continuou, a voz controlada. Disseram que você está confusa, esquecida, que está se tornando um perigo para si mesma. Cada palavra era um soco. Eles me pediram para assinar um laudo confirmando sua incapacidade mental, para que pudessem cuidar melhor de você, cuidar de mim. A expressão era tão cínica que me deu náuseas. Cuidar de mim significava me trancar, me silenciar, roubar tudo que era meu. As lágrimas começaram a queimar nos meus olhos, mas eu me recusei a chorar. Não na frente dele. Não ainda. E o que você disse, André? Eu perguntei, a voz um fio. Eu disse que não. Eu disse que você é minha paciente há 20 anos e é uma das mulheres mais lúcidas que eu conheço. Eu os mandei embora. Ele fez uma pausa e então olhou diretamente nos meus olhos. Teresa, eles estão desesperados. Eles mencionaram um jantar amanhã à noite. Disseram que seria a última tentativa de te convencer amigavelmente a ir para uma clínica de repouso. A palavra clínica soou como uma sentença de morte. O jantar de aniversário adiantado. Não era uma festa, era um ultimato. Um tribunal familiar onde eu seria julgada e condenada sem direito à defesa. Meu corpo inteiro começou a tremer. A imagem da minha família sorrindo, me abraçando, se sobrepôs à imagem deles, conspirando nas minhas costas. A traição era tão monstruosa, tão completa, que meu cérebro se recusava a processar. E então ele fez. O gesto que mudaria tudo. Enquanto ele se levantava para me entregar a receita dos meus remédios de pressão, ele discretamente dobrou o pequeno papel que tinha escrito e o colocou na minha mão, por baixo da receita oficial. Seus dedos apertaram os meus por um segundo, um aviso silencioso. Eu peguei os papéis, meu coração martelando contra as costelas. Guardei na bolsa sem olhar. Agradeci, a voz robótica, e saí do consultório. No corredor, com as pernas bambas, eu abri a mão. O bilhete estava ali. A caligrafia apressada do doutor. André, quase um rabisco. Eram apenas 6 palavras, mas elas continham todo o horror do mundo. 6 palavras que salvaram a minha vida e destruíram a ilusão que eu chamava de lar. O bilhete dizia: aquelas palavras, nunca vou esquecer. Eles vêm hoje. Não amanhã, no jantar. Hoje. O jantar era só um plano B. O plano A estava em andamento. Meu corpo parou de tremer e foi tomado por um frio polar. Eu não voltei para casa.
Fui para um café ali perto, me sentei numa mesa no canto e pedi uma água. Eu precisava pensar. O que eu ia fazer? Para onde eu ia? A imagem da minha casa, do meu jardim, do meu quarto, tudo que era meu refúgio, agora parecia uma jaula prestes a se fechar. Liguei para a portaria do meu condomínio usando o telefone do café. Pedi para falar com o seu Manuel, o porteiro mais antigo. Seu Manuel, é a dona Teresa. Por favor, se alguém da minha família chegar aí com médicos ou uma ambulância, não deixe entrar. Diga que eu saí de viagem e não volto tão cedo. Por favor, confio no Senhor. Ele prometeu que faria. A humilhação, a dor, o medo, era uma avalanche. Mas no meio do caos, uma raiva fria começou a crescer dentro de mim. Uma raiva que eu não sentia há anos. A raiva de ser subestimada. De ser tratada como um objeto velho e inútil que podia ser descartado. Eles achavam que eu era fraca. Uma velhinha boba e senil que eles podiam manipular. Eu voltei para casa. Sim, eu voltei. Foi a coisa mais perigosa e mais necessária que eu fiz. Eu não podia fugir como uma covarde sem nada. Entrei pelos fundos como uma ladra na minha própria casa. A casa estava silenciosa. Fui direto para o escritório do meu marido. Lá, escondido num fundo falso da estante de livros, estava uma pequena caixa de metal que ele me fez prometer que eu só abriria numa emergência extrema. Teresa, se um dia o mundo virar de cabeça para baixo, tudo que você precisa vai estar aqui dentro, ele me disse 1 semana antes de morrer. Eu nunca entendi o que ele quis dizer. Até aquele momento. Peguei a caixa, uma bolsa com algumas roupas, meu passaporte e todos os meus cartões. Quando eu estava saindo, ouvi o carro deles chegando. Meu coração saltou pela boca. Corri para a janela e espiei pela fresta da cortina. Ricardo, Patrícia e Luísa desciam do carro. E com eles, 2 homens de branco, com uma cara nada amigável. E o Dr. Lacerda, o advogado Abutre. Eles tinham vindo me buscar. Eles não iam esperar pelo jantar. Mas tinha algo que não fechava a pressa deles. Por que hoje? Por que a urgência desesperada? Escondida no meu próprio quarto, ouvi a discussão deles com o porteiro pelo interfone. Ouvi a frustração na voz do Ricardo, a raiva na da Patrícia. Como assim ela viajou? Para onde? Ela não disse nada. Eles não podiam entrar sem um mandado, e eles não tinham um. Depois de uns 20 minutos de discussão, eles foram embora derrotados. Pelo menos por enquanto. Quando a casa ficou em silêncio de novo, eu saí pelos fundos, chamei um táxi e fui para o aeroporto. Eu não sabia para onde ir, só sabia que precisava sumir. No táxi, tremendo, eu abri a caixa de metal do meu marido. Dentro, não havia joias ou dinheiro em espécie. Havia um passaporte europeu com o meu nome, um celular descartável, vários cartões de crédito de bancos que eu nunca tinha ouvido falar e um único documento, o extrato de uma conta numerada num banco em Zurique, na Suíça. No final da página, um número, um saldo. Olhei uma vez, 2, 3, não podia ser. 10.450.700 reais. Meu marido, o homem quieto e trabalhador, tinha uma fortuna secreta, e ele a deixou para mim. Naquele momento, no banco de trás de um táxi anônimo, em meio ao maior desespero da minha vida, as lágrimas finalmente vieram. Mas não eram só de dor, eram de alívio e de uma nova e terrível determinação. Eles não tinham me tirado tudo. Eles não sabiam da maior parte. Eles não sabiam com quem estavam mexendo. E foi nesse momento que decidi descobrir a verdade inteira. E depois, eles iriam se arrepender de terem nascido. Os primeiros dias foram um borrão. Peguei o primeiro voo que encontrei para o Rio de Janeiro. Não por um motivo especial, mas porque era uma cidade grande, cheia de gente, um lugar onde uma senhora de 71 anos poderia desaparecer na multidão. Me hospedei no Copacabana Palace. Parece um exagero, né?
Mas eu precisava de segurança, de anonimato e, sinceramente, depois de descobrir aquela fortuna, eu senti que merecia um pouco de conforto no meio do inferno. Mas eu não dormia. Passava as noites em claro, na varanda do quarto, olhando o mar, a caixa de metal do meu marido no meu colo. Eu repassava cada conversa, cada gesto, cada olhar dos últimos meses. A cara de pânico do Ricardo quando encontrei os laudos falsos. A frieza calculada da Patrícia, o silêncio cúmplice da Luísa. Tinha algo errado naquela história toda, algo além da ganância. A pressa deles em me internar não era normal. Tinha um desespero ali que eu não conseguia entender. Era como se eles estivessem correndo contra o tempo. Mas por quê? O que eles tanto temiam? Esses pensamentos me assombravam, não me deixavam descansar. No terceiro dia no Rio, eu ativei o celular descartável que meu marido deixou. Tinha um único contato salvo, Dr. Fernando. Sem sobrenome, sem nada. A curiosidade foi maior que o medo. Eu liguei. A voz do outro lado era calma, profissional. Alô? Eu estou ligando a pedido de Roberto. Meu nome é Teresa. Houve um silêncio do outro lado e depois. Dona Teresa, eu esperei 10 anos por essa ligação. Onde a senhora está? Dr. Fernando era o advogado do meu marido. O advogado que cuidava da fortuna secreta. Naquela mesma tarde, ele estava no meu hotel. Era um homem elegante, na casa dos 60 anos, com um olhar que transmitia confiança. Ele me explicou tudo. Roberto tinha feito investimentos de alto risco no início da carreira que deram muito certo. Ele nunca me contou para me proteger, para que eu tivesse uma vida normal. A fortuna era legal, declarada, e era toda minha. Foi o Dr. Fernando que, sem querer, me deu a primeira pista real. Ele me ajudou a acessar minhas contas bancárias normais, as que a minha família conhecia, para ver o que eles tinham feito. E foi um choque. O extrato do meu cartão de crédito era uma lista de horrores. Compras em lojas de grife que eu nunca pisei, jantares em restaurantes caríssimos, tratamentos estéticos de milhares de reais. As datas batiam com os dias em que a Patrícia dizia que ia resolver umas coisas para mim no banco. Ela tinha clonado meu cartão ou simplesmente pegado o adicional e estava torrando meu dinheiro. A conta estava quase no limite. Por que ela teria isso? Era só ganância ou era algo mais? Era a prova de que a pressa deles tinha um motivo. A fonte estava secando. Eles precisavam de acesso total antes que o castelo de cartas desabasse. Dona Teresa, nós precisamos agir com inteligência, disse o Dr. Fernando. Eles cometeram um crime, fraude, estelionato. Mas precisamos de mais. Precisamos entender o quadro completo. Foi aí que ele sugeriu contratar um investigador particular. Um ex-policial federal chamado Cláudio. Um homem discreto, eficiente e, segundo o Dr. Fernando, o melhor no que fazia. Eu concordei na hora. Enquanto Cláudio começava a cavar a vida do meu filho e da minha nora, eu decidi fazer minha própria investigação. Liguei para a dona Elvira, minha vizinha fofoqueira. Usei o pretexto de que estava viajando e queria saber se estava tudo bem em casa. Conversa vai, conversa vem. Eu perguntei, como quem não quer nada. E a Patrícia, tem visto ela? Ela anda tão estressada com o trabalho, coitada. Dona Elvira caiu na armadilha como um patinho. Trabalho? Que trabalho, Teresa? Ela não trabalha há quase 1 ano. Pensei que você soubesse. Vive para cima e para baixo com o vizinho novo, o Sérgio, da Casa 12. Os dois não se desgrudam. Meu queixo caiu. Patrícia estava desempregada há 1 ano e estava tendo um caso com o vizinho e o Ricardo. Sabia disso? A mentira era muito maior do que eu imaginava. Eles tinham construído uma realidade paralela inteira para mim. As peças começavam a não se encaixar de um jeito ainda mais assustador. A fachada de família perfeita não era só trincada, era completamente podre por dentro. Cláudio, o investigador, me ligava todos os dias com atualizações.
A primeira grande informação que ele trouxe foi sobre o Ricardo. Dona Teresa, seu filho foi demitido do cargo de gerente há 8 meses. O motivo: desvio de fundos. A empresa não levou o caso à polícia para evitar um escândalo, mas ele foi demitido por justa causa. 8 meses. 8 meses que ele saía de casa todo dia, de terno e gravata, fingindo que ia trabalhar. Onde ele ia? O que ele fazia? A resposta veio 2 dias depois e foi ainda mais devastadora. Cláudio o seguiu. Ricardo não ia para um escritório. Ele ia para casas de jogos clandestinas na Zona Oeste. Ele estava afundado em dívidas de jogo. Devia dinheiro para agiotas. Naquele momento, eu pensei que tinha entendido tudo. A motivação era o desespero financeiro do Ricardo. Patrícia era só uma cúmplice gananciosa. Todo o plano era sobre o vício dele. Eu foquei toda a minha raiva, toda a minha investigação nele. Pedi para o Cláudio levantar cada centavo que ele devia para quem devia. Por alguns dias, achei que a história era essa. Um filho viciado, desesperado, que arrastou a esposa para um plano cruel. Eu estava quase aliviada por ter uma explicação, por mais terrível que fosse. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Cláudio me ligou, a voz mais séria que o normal. Dona Teresa, eu estava errado. O Ricardo é um problema, sim. Mas ele não é o cérebro da operação. O cérebro é a Patrícia. Eu não entendi. Como assim, Cláudio? Eu consegui acesso aos registros telefônicos da sua nora. Ela não fala só com o amante. Ela fala, quase todos os dias, com um homem chamado Marcelo. Eu puxei a ficha dele. Ele é um falsificador, conhecido da polícia por criar documentos falsos de alta qualidade. Laudos médicos, certidões, testamentos, o que o cliente pedir. A pasta, os laudos falsos, era ele. O tal Marcelo era o artista por trás daquela fraude, mas não era só isso. E tem mais, continuou Cláudio. Patrícia tem feito transferências altas para a conta da sua neta, Luísa. Muito mais do que uma mesada. Estamos falando de 10, 15 mil reais por mês. 15 mil reais por mês? Para quê? Luísa não precisava de tanto dinheiro. O cursinho, as despesas, eu mesma ajudava a pagar. Para onde estava indo esse dinheiro? Foi quando Cláudio me deu a informação que quebrou meu coração em 1000 pedaços. Dona Teresa, eu acho que sei para onde vai o dinheiro. Eu segui a Luísa hoje. Ela não foi para o cursinho. Ela foi a uma clínica ginecológica em Ipanema. Uma clínica bem cara. E ela não estava sozinha. Ela encontrou sua mãe, Patrícia, na porta. Eu não queria te contar assim, mas... A Luísa está grávida. Espera, isso significa que a minha neta, a minha menina, estava grávida? E me escondeu? E a Patrícia sabia e usou isso? A necessidade de dinheiro para a gravidez secreta. Era por isso que Luísa estava no meio daquele plano sórdido. Ela não era só cúmplice. Ela era uma peça-chave, motivada pelo próprio desespero. Naquele instante, tudo fez sentido. A urgência, o desespero, não era só a dívida de jogo do Ricardo. Era a gravidez da Luísa. Era o desemprego da Patrícia. Era o caso dela com o vizinho. Era um tsunami de problemas. E eu, ou melhor, o meu dinheiro, era a única tábua de salvação que eles enxergavam. Lembrei da Luísa, tão quieta e pálida nos últimos almoços de domingo. Não era a pressão do vestibular. Era o peso de um segredo e de uma traição monstruosa. Lembrei da Patrícia gastando meu dinheiro em luxos. Não era só ganância. Era uma tentativa de manter uma aparência, de esconder o fracasso do casamento e da vida financeira. E o Ricardo, ele era apenas um peão fraco, um homem que perdeu o controle de tudo e se deixou levar pela mente doentia da esposa. Não era coincidência, era planejado. Cada mentira conectada à outra, formando uma teia intrincada e venenosa. Eles não estavam apenas tentando me roubar. Eles estavam tentando salvar a própria pele, apagar os próprios fracassos, e estavam dispostos a me sacrificar, a me enterrar viva para isso. A crueldade do plano não era só pela ganância. Era pela covardia. Eu agora entendia o porquê.
mas ainda não entendia a extensão. O que mais eles tinham feito? Quem era o pai do filho da Luísa? Quem eram os agiotas que o Ricardo devia? E o mais importante, qual era o próximo passo deles agora que eu tinha sumido? O medo que eu sentia no início estava se transformando em outra coisa. Uma determinação fria, cortante. Eu não era mais a vítima assustada que fugiu de casa. Eu era uma mulher com 10 milhões de reais, o melhor advogado do Rio de Janeiro e um investigador que sabia de todos os podres deles. O tabuleiro do jogo tinha virado. Dr. Fernando me ligou no final daquele dia. Teresa, más notícias. Eles entraram com um pedido de interdição e curatela de emergência. Alegam que a senhora teve um surto psicótico e desapareceu, e anexaram os laudos do tal Marcelo. Eles não iam parar. Eles iam até o fim, e eu também. Doutor Fernando, eu disse, a voz firme como aço. Eles estão tentando vender a minha casa, não é? Sim, Cláudio descobriu que marcaram uma reunião com um corretor amanhã de manhã. Um sorriso amargo brotou nos meus lábios. Ótimo, eu quero ir a essa reunião. Eu preciso ver com meus próprios olhos. E o que descobri... o que eu descobri foi que a cara de pau deles não tinha limites. A manhã seguinte estava cinzenta, chuvosa, como se o céu do Rio de Janeiro refletisse o estado da minha alma. Eu e o Dr. Fernando fomos para a imobiliária na Barra, a mesma que cuidava dos imóveis do condomínio há anos. Cláudio já estava lá, disfarçado de cliente, sentado num canto com um jornal. O plano era simples. Eu entraria, confrontaria, e o Dr. Fernando gravaria tudo com o celular de forma discreta. No carro, a caminho, um pânico gelado tomou conta de mim. E se eu estivesse errada? E se houvesse uma explicação, por mais maluca que fosse? Uma parte de mim, a avó, a mãe, ainda queria desesperadamente acreditar que havia um pingo de amor, um resquício de humanidade neles. Eu rezava para estar enganada, mas o peso da verdade que eu já conhecia era esmagador. Respirei fundo. A Teresa boazinha e ingênua morreu naquela noite, escondida na própria casa. Quem estava naquele carro era outra mulher. Chegamos. Dr. Fernando entrou primeiro. Eu esperei 5 minutos e entrei. A imobiliária era um lugar moderno, com vidro e aço por toda parte. E lá estavam eles, sentados à mesa com o corretor, o senhor Amaro, um homem que eu conhecia há anos. Ricardo, Patrícia e Luísa. Sorrindo. Pareciam a família de comercial de margarina. Patrícia usava um vestido caro, provavelmente comprado com o meu dinheiro. Ricardo, o terno de um homem de negócios bem-sucedido que ele não era mais. E Luísa, ela olhava para o chão, a mão discretamente pousada sobre a barriga. Eles não me viram entrar. Eu parei perto da porta e apenas ouvi. Então está tudo certo, senhora Amaro, dizia Patrícia, a voz melosa. Com a procuração que temos da minha sogra e o laudo de interdição emergencial, podemos assinar o contrato de venda. É uma pena, sabe? A cabeça dela já não funciona mais. Precisamos do dinheiro para garantir o melhor tratamento para ela na clínica. A cara de pau. A frieza. Ela falava da minha sanidade como se estivesse discutindo o tempo. O corretor parecia um pouco desconfortável, mas o cheiro da comissão era mais forte. Naquele momento, eu caminhei até a mesa. Que interessante, Patrícia. Eu não sabia que estava precisando de tratamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os três se viraram ao mesmo tempo. A cor sumiu do rosto deles. Ricardo engasgou. Patrícia arregalou os olhos, a boca aberta num ó perfeito de choque. Luísa encolheu na cadeira como se quisesse desaparecer. Minhas pernas fraquejaram, mas eu me mantive firme. A visão deles, pegos em flagrante, com as máscaras caindo em tempo real, foi a confirmação final e mais dolorosa de todas. Mãe, gaguejou Ricardo, o que você está fazendo aqui? A gente pensou que eu estava internada. Trancada? Senil? E te completei, a voz subindo de tom. Era esse o plano, não era? Vender a minha casa, o teto que eu dei para vocês, a segurança que meu marido me deixou
Para pagar as suas dívidas de jogo, Ricardo? Para bancar a vida de luxo e o amante da sua esposa, Patrícia? Ou talvez para cuidar de um neto que vocês estavam me escondendo, Luísa? Eu joguei tudo na cara deles, de uma vez. Cada segredo podre que o Cláudio tinha desenterrado. A reação foi imediata. Ricardo ficou pálido como cera. Luísa começou a chorar baixinho. Mas Patrícia... Patrícia se recuperou rápido. O choque deu lugar à raiva. Como você ousa? Ela sibilou, levantando-se. Sua velha ingrata, a gente só queria o seu bem. Você está delirando. Senhora Amaro, não ouça uma palavra, ela não sabe o que diz. Mas era tarde demais. O senhor Amaro olhava de mim para eles, a confusão se transformando em compreensão e nojo. Dr. Fernando se aproximou, o celular ainda gravando. Eu acho que a reunião acabou, ele disse calmamente. E eu sugiro que os senhores não tentem vender ou tocar em nada que pertença à minha cliente. A partir de agora, tudo será resolvido na justiça. Eu não esperei para ver mais nada. Me virei e saí daquela imobiliária, o coração em pedaços. Eu tinha ganhado aquela pequena batalha, mas a sensação era de derrota. A família que eu amava não existia. Era uma farsa, e eu tinha acabado de queimar a última ponte. Mas tinha mais, muito mais, eu ainda não sabia da pior parte. De volta ao hotel, o alívio de tê-los confrontado deu lugar a uma dor profunda. Foi quando Cláudio chegou. Ele tinha uma expressão séria. Dona Teresa, tem algo mais que a senhora precisa saber. E não é fácil. Ele colocou uma pasta na mesa. O falsificador, o Marcelo. Ele não é um amador. Ele tem conexões perigosas. E ele não fez só os laudos médicos. Ele abriu a pasta. Dentro havia uma cópia de um documento. Uma alteração no meu testamento. Um documento forjado com uma assinatura minha, perfeita, que passava todos os meus bens, incluindo a casa e os investimentos, diretamente para o Ricardo no momento da minha interdição, não da minha morte. O documento era datado de 3 meses atrás. Eles não iam esperar eu morrer. Eles iam me enterrar viva e pegar tudo enquanto eu ainda respirava. A premeditação, a frieza de planejar não só o meu fim social, mas o roubo completo do meu legado, do legado do meu marido. Foi aí que a ficha caiu de verdade. Não era um plano desesperado de gente com problemas. Era um golpe meticulosamente planejado há meses. Cada sorriso, cada eu te amo, mãe, cada almoço de domingo, tudo parte de um teatro macabro. E o pior ainda estava por vir. Cláudio continuou. E tem outra coisa, Dona Teresa. O Marcelo, ele é um informante da Polícia Federal. Eu olhei para ele sem entender. O quê? Ele foi pego há alguns meses e fez um acordo. Ele entrega os clientes dele em troca de uma pena menor. A sua nora, Patrícia, ela está na rede dele. A Polícia Federal já está monitorando suas conversas. Eles não sabem de todo o contexto familiar, mas sabem que ela encomendou documentos falsos. Ao tentarem te dar um golpe, eles tropeçaram numa investigação federal. A ironia era quase poética. A ferramenta que eles usaram para tentar me destruir era a mesma que ia afundá-los de vez. Naquele momento, o chão se abriu. A enormidade da situação me atingiu como um trem. Meu filho, minha nora, minha neta, envolvidos com criminosos, com a Polícia Federal. A vergonha, a dor, a traição. Foi demais. Eu desabei. Chorei como não chorava desde a morte do Roberto. Chorei pela família que eu perdi, pela vida que foi uma mentira, pela inocência que me foi roubada. Eu me senti a mulher mais estúpida e sozinha do mundo. Mas então, no meio daquele desespero todo, algo mudou. As lágrimas secaram. A dor deu lugar a uma fúria gelada, uma clareza assustadora. Eu não era estúpida, eu fui enganada. Eu não era fraca, eu amei demais. E eles usaram meu amor como uma arma contra mim. Eu me levantei, enxuguei o rosto, olhei para o Dr. Fernando e para o Cláudio. Eles não vão me vencer, eu disse, a voz rouca, mas firme.
Eles acham que eu sou só uma velhinha assustada. Eles não fazem ideia do que eu sou capaz. Eles queriam um show? Eles queriam me expor, me humilhar? Pois eles vão ter o que querem, mas o palco vai ser meu. E a plateia vai ser o mundo inteiro. Uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia ousada, moderna, algo que eles nunca, jamais esperariam de mim. Eles usaram a mentira e a falsidade. Eu ia usar a verdade. A verdade nua, crua e pública. E foi naquele momento que eu decidi, ela ia pagar. Não, eles iam pagar. Todos eles. E não ia ser na justiça dos homens, a portas fechadas. Ia ser na justiça da opinião pública, aos olhos de todos. A vingança seria servida. E seria transmitida ao vivo. A fúria do dia anterior deu lugar a uma calma calculista. Eu passei a noite inteira acordada, não com insônia, mas planejando. Pela primeira vez em muito tempo, minha mente estava afiada como uma navalha. Eu não ia agir por impulso. O confronto na imobiliária foi emocional, necessário, mas agora era a hora da estratégia. Não ia ser na raiva, ia ser calculado. Pela manhã, chamei o Dr. Fernando e o Cláudio para uma reunião no meu quarto de hotel. Eles me encontraram sentada à mesa, com um caderno e uma caneta, e uma expressão que eles nunca tinham visto no meu rosto. Bom dia, senhores, eu disse a voz firme. Eu tenho um plano. Eles tentaram me silenciar, me declarar louca e me esconder do mundo. Nós vamos fazer exatamente o oposto. Vamos colocar um holofote tão grande em cima deles que eles não terão para onde correr. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, genial na sua ousadia. Eu ia contar a minha história. Para todo mundo. Ao vivo. Primeiro, eu precisava organizar minhas armas. Passei os 2 dias seguintes trancada no hotel, trabalhando sem parar. Com a ajuda do Cláudio, montei um dossiê completo. Cada prova, cada documento, cada gravação, a cópia do testamento falso. Os extratos do meu cartão de crédito com as compras da Patrícia. As fotos do Ricardo entrando e saindo das casas de jogo. As dívidas com os agiotas, detalhadas em planilhas. A matrícula da clínica ginecológica em nome da Luísa. A gravação da conversa na imobiliária. Tudo. Enquanto isso, eu mantinha as aparências. Liguei para o Ricardo uma única vez, de um número bloqueado. Ele atendeu, a voz desesperada. Mãe, onde você tá? A gente tá preocupado. Eu respondi com a voz mais frágil e confusa que consegui simular. Eu não sei, meu filho. Eu tô com medo. Acho que a Patrícia estava certa. Minha cabeça não tá boa. Eu podia quase ouvir o alívio na respiração dele. Ele achou que eu tinha fraquejado, que a confusão tinha voltado. Era exatamente o que eu queria. Queria que eles baixassem a guarda, que acreditassem que ainda tinham o controle. Ninguém podia desconfiar que por trás daquela voz trêmula havia uma mulher montando um arsenal de provas que iria implodir a vida deles. O próximo passo era entender o poder da minha nova arma, a internet. Eu era uma senhora de 71 anos. A última vez que usei a internet foi para ver receita de bolo. Dr. Fernando, sendo da minha geração, também não era um expert. Então, contratamos a melhor. Uma jovem chamada Júlia, especialista em marketing digital e redes sociais. Ela veio ao hotel, uma garota de uns 25 anos, cheia de energia. Eu contei a ela a minha história. Ela ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados. No final, ela simplesmente disse: Dona Teresa, essa história é uma bomba atômica. O Brasil vai parar para ouvir a senhora. Júlia me explicou como funcionavam as lives, o poder do engajamento, como criar uma narrativa que prendesse as pessoas. Ela me ensinou a usar um smartphone para transmitir, a posicionar a câmera, a olhar para a lente como se estivesse conversando com um amigo. Foi quando o advogado me disse algo que mudou tudo. Dr. Fernando, que estava ouvindo a conversa, interveio. E legalmente isso é brilhante. Contar a sua versão dos fatos não é crime. É liberdade de expressão.
Desde que a senhora se atenha às provas que temos, eles não poderão te processar por difamação. Na verdade, eles se tornarão réus perante a opinião pública antes mesmo de pisarem num tribunal. Eu tinha mais poder do que imaginava. O plano de ação ficou claro. Faríamos uma série de 3 lives. Júlia criou perfis para mim em todas as redes sociais com o nome A Voz da Experiência. Ela impulsionou as postagens anunciando a primeira live. O título era simples e poderoso. Eu tenho 71 anos e minha família tentou me enterrar viva. Esta é a minha história. A data foi marcada. Sexta-feira, 8 da noite. Tudo tinha que ser perfeito. Na sexta-feira, o dia da primeira live, o hotel parecia um centro de comando de guerra. Júlia montou uma pequena estrutura de iluminação e som. Doctor? Fernando revisou comigo, pela última vez, cada ponto que eu podia e não podia falar para me manter segura legalmente. Cláudio estava de plantão, monitorando qualquer movimento da família. Eu estava nervosa. Minhas mãos suavam, e se ninguém assistisse? E se as pessoas não acreditassem em mim? E se eles tentassem alguma coisa? Eu me olhei no espelho. Vi as rugas, o cabelo branco. A sociedade vê uma mulher como eu e vê fragilidade. Vê o fim da linha. Eles viram isso. E foi o maior erro deles. Respirei fundo. Eu não estava fazendo isso por vingança. Estava fazendo por justiça. Por todas as outras Teresas por aí, silenciadas por suas próprias famílias, estava fazendo por mim. Para pegar de volta a minha voz, a minha dignidade, a minha vida, Júlia se aproximou. Pronta, Dona Teresa, entramos no ar em 5 minutos. Eu assenti. O dia chegou. Estava na hora, faltando 1 minuto para as 8 da noite. O quarto do hotel estava em silêncio, exceto pelo zumbido suave do ar-condicionado. A pequena luz do celular, montado no tripé, parecia um olho vermelho me encarando. Júlia estava ao meu lado, monitorando um laptop. Dr. Fernando estava numa poltrona no canto, tenso, mas assentindo com a cabeça para me encorajar. Meu coração parecia uma escola de samba na avenida. A boca estava seca. Olhei para o dossiê na mesa, minha armadura de papel. Eu repassei o início do meu discurso mentalmente uma última vez. Não era um discurso, era na minha vida. Eu não precisava decorar. Só precisava sentir. 10 segundos, Dona Teresa, sussurrou Júlia. Respirei fundo e olhei para a lente da câmera, imaginando que estava falando com uma única amiga, do outro lado, que precisava ouvir a minha verdade. Júlia fez um sinal. A luz ficou verde. Ao vivo. Boa noite, eu comecei, a voz um pouco trêmula, mas clara. Meu nome é Teresa. Eu tenho 71 anos. E até poucas semanas atrás, eu achava que tinha uma vida perfeita e uma família que me amava. Comecei a contar. Falei sobre meu marido, sobre como adotei Ricardo, sobre o amor que eu sentia por eles. Falei dos almoços de domingo, da casa na Barra, da vida que eu achava que era real. O contador de espectadores no laptop da Júlia começou a subir. 10, 50, 200, 500. As pessoas estavam chegando, curiosas. Eu continuei, a voz ganhando força. Contei sobre os primeiros sinais, os laudos falsos, a desculpa esfarrapada do Ricardo. E então, cheguei ao clímax da primeira parte. A consulta com o Dr. André. Descrevi a tensão na sala, o gesto dele e, finalmente, li as palavras do bilhete em voz alta. Não vá para casa, corra, eles vêm hoje. O número de espectadores pulou para 2.000. Os comentários começaram a pipocar na tela. Que horror! Força, senhora! Isso é crime! Eles não faziam ideia do que estava por vir. Eles achavam que eu era apenas uma vítima contando uma história triste. Vocês devem estar se perguntando por que eles fariam isso. Eu continuei, mudando o tom de vítima para narradora. Ganância? Sim, mas era muito mais que isso. Era desespero. E então, do nada, o meu outro celular, o que a minha família tinha o número,
começou a tocar. Era uma chamada de vídeo, do Ricardo. Júlia olhou para mim, os olhos arregalados. Atende, se ela sussurrou. Eu sorri. A isca tinha sido mordida mais rápido do que eu esperava. Atende. E coloca na tela da live. O rosto do Ricardo apareceu numa pequena janela no canto da transmissão. Ele parecia apavorado e furioso. Mãe, o que você tá fazendo? Desliga isso agora! Você enlouqueceu de vez? Olá, meu filho, eu disse calmamente. Que bom que você se juntou a nós. Temos mais de 5.000 pessoas aqui querendo ouvir a sua versão da história. Por que você não explica para todo mundo por que você e sua esposa contrataram um falsificador para criar laudos dizendo que eu estava senil? Ele congelou. Atrás dele, eu podia ver a Patrícia gesticulando, mandando ele desligar. Mas ele estava paralisado, pego de surpresa. O número de espectadores explodiu. 10.000. 20.000. Mas eu ainda não tinha mostrado tudo. A verdadeira bomba ainda estava guardada. Você não vai falar, Ricardo? Assim eu provoquei. Então eu falo. Que tal a gente falar sobre os seus 8 meses de desemprego? Ou sobre as suas visitas diárias às casas de jogo? Ou sobre os 200 mil reais que você deve a agiotas muito perigosos? O rosto do Ricardo se contorceu em pânico. Como? Como você sabe disso? Eu sei de tudo, meu filho. Eu sei do caso da sua esposa com o nosso vizinho. Eu sei que ela está desempregada há 1 ano e torrou o dinheiro do meu cartão de crédito em bolsas e sapatos. E eu sei o segredo mais sujo de todos. Eu sei da gravidez da Luísa. Naquele momento, Patrícia arrancou o celular da mão dele. O rosto dela, distorcido pelo ódio, preencheu a tela. Sua velha maldita. Você vai pagar por isso. Você vai se arrepender de ter nascido. A ameaça ao vivo para 30.000 pessoas. Dr. Fernando sorriu discretamente no canto da sala. Ela tinha acabado de cometer um erro fatal. Foi quando eu mostrei o primeiro documento. Peguei a cópia do testamento falso. Vocês também vão se arrepender disso aqui, não é? Acharam que eu não ia descobrir? O testamento falso que passava tudo pro nome de vocês no momento em que me trancassem num hospício. O silêncio do outro lado da linha era total. Patrícia olhava para o documento incrédula. Ricardo parecia prestes a desmaiar. A live tinha se transformado num evento nacional. 50.000 pessoas assistindo em tempo real. E agora a melhor parte, eu disse guardando o testamento. O artista que fez essa bela obra de arte para vocês. O nome dele é Marcelo, não é? Um excelente profissional. Tão excelente que a Polícia Federal também acha. Sabiam que o Marcelo é um informante federal, Patrícia? Que cada ligação, cada encomenda de documento falso que você fez foi gravada? O choque no rosto da Patrícia foi a minha vitória. O sangue sumiu de sua face. Ela entendeu. Eles não estavam apenas encrencados comigo. Eles estavam encrencados com a lei, em um nível que nem imaginavam. O silêncio foi ensurdecedor. O castelo de cartas deles não apenas ruiu. Ele foi pulverizado, ao vivo, para uma audiência estarrecida. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Outra chamada de vídeo começou a piscar na tela. Era a Luísa. Júlia, com os dedos ágeis, colocou a chamada dela na tela também. Agora eu tinha os 3, cada um numa janela. O rosto da Luísa estava banhado em lágrimas. Vó, me perdoa, ela soluçou. Eles me obrigaram. Eles disseram que se eu não ajudasse, eles iam me expulsar de casa, que eu ia ter meu filho na rua. Eu tenho as gravações, vó. Eu gravei eles planejando tudo. Eu entrego tudo para a polícia, mas me ajuda, por favor. Patrícia gritou. Sua traidora, você vai afundar com a gente. Ricardo apenas chorava, um homem quebrado. A família perfeita, se autodestruindo em praça pública. A filha entregando os pais para se salvar. Era mais trágico e patético do que eu poderia ter planejado. A justiça vai te ajudar, minha neta, se você fizer a coisa certa, eu disse, a voz suave. E então me virei para a câmera principal.
Meu nome é Teresa, e esta é a prova de que a idade não nos torna inúteis. A experiência nos torna estrategistas. O amor não nos cega, ele nos dá força. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre aparece. Naquele exato momento, Cláudio, que estava monitorando a casa deles, me mandou uma mensagem. Eles chegaram. Eu sorri para a câmera. E parece que a justiça às vezes não demora tanto assim. Na tela da chamada de vídeo do Ricardo e da Patrícia, nós vimos as luzes azuis e vermelhas piscando na janela. A batida forte na porta. Polícia Federal, abram a porta! A live terminou com o som da porta deles sendo arrombada e os gritos da Patrícia. Mais de 100.000 pessoas assistiram ao vivo à queda da minha família. A justiça não tinha apenas batido a porta. Ela a derrubou. Mas a história não termina aí. A prisão deles era apenas o começo da minha nova vida. 6 meses se passaram. O barulho da mídia, as manchetes dos jornais, os programas de fofoca, tudo isso foi se acalmando como uma tempestade que finalmente passa. A poeira baixou. O julgamento foi rápido, considerando a quantidade de provas. As gravações da Luísa, o testemunho do Dr. André, o dossiê que montamos e, claro, a confissão pública que eles praticamente fizeram durante a live. Não havia defesa possível. Ricardo foi condenado a 12 anos por estelionato, coação, falsificação de documentos e formação de quadrilha. A dívida de jogo foi o que mais pesou contra ele. Patrícia pegou 10 anos, principalmente pela liderança no esquema e pela fraude continuada no meu cartão de crédito. O envolvimento com o informante da PF selou o destino dela. Eles estavam presos, pagando pelo que fizeram. Hoje, quando olho para trás, parece um pesadelo que aconteceu com outra pessoa. A Teresa, que tremia de medo no táxi, fugindo da própria casa, parece uma estranha para mim. A primeira coisa que fiz depois do julgamento foi vender aquela casa na Barra. Ela não era mais um lar, era um mausoléu de memórias falsas. Com o dinheiro e uma pequena parte da fortuna do Roberto, comprei um apartamento lindo em Florianópolis, de frente para o mar. Eu precisava de um lugar que não tivesse fantasmas. E eu não vim sozinha. Luísa veio comigo. Como ela colaborou com a justiça e era ré primária, conseguiu uma pena alternativa, prestando serviços comunitários. A relação com ela não foi fácil de reconstruir. Havia muita dor, muita mágoa. Mas eu olhava para a barriga dela crescendo e via uma chance, não de esquecer, mas de construir algo novo, algo verdadeiro, em cima das ruínas do que fomos. Meu bisneto, a quem demos o nome de Roberto, nasceu saudável e forte. Cuidar dele, ver a Luísa se transformar numa mãe dedicada e estudiosa, ela decidiu cursar Direito, inspirada pelo Dr. Fernando, me deu um novo propósito. Nossa família hoje é pequena, somos só nós 3, mas é real. Não há segredos, não há mentiras. Apenas o som das ondas, o choro de um bebê e a paz de 2 mulheres que sobreviveram a uma guerra. Mas a maior mudança não foi de endereço. A maior mudança foi dentro de mim. Eu aprendi da maneira mais dura que o amor incondicional pode, às vezes, ser uma forma de cegueira. Eu amei tanto a ideia da família perfeita que me recusei a ver as pessoas que realmente estavam na minha frente. Eu aprendi que subestimar alguém, especialmente uma mulher mais velha, é o erro mais perigoso que se pode cometer. As pessoas confundem bondade com fraqueza, confundem idade com incapacidade. Eu era a prova viva de que a experiência é uma arma poderosa. Também aprendi sobre perdão. Eu perdoei a Luísa. Não porque ela merecia de imediato, mas porque eu merecia paz. Guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. E eu decidi viver. Quanto ao Ricardo e à Patrícia, eu não sei se um dia conseguirei perdoá-los, mas eu não os odeio mais. Sinto pena, eles tinham tudo. Uma casa, uma família,
amor e jogaram tudo fora por uma ganância que os consumiu. A prisão deles é apenas a consequência de suas próprias escolhas. Se eu pudesse dar um conselho, seria este: ouça sua intuição. Aquele sentimento incômodo no fundo da alma, aquela vozinha que te diz que algo está errado. Ouça, ela geralmente está certa. E nunca, jamais, entregue o controle da sua vida, das suas finanças e da sua felicidade a ninguém. Nem mesmo as pessoas que você mais ama. No final das contas, a minha história não é sobre uma traição familiar terrível. É sobre redescoberta. É sobre uma mulher de 71 anos que descobriu que sua vida não tinha acabado. Pelo contrário, ela estava apenas começando. Eu criei uma fundação, a Fundação Voz da Experiência, com o Dr. Fernando, para dar apoio jurídico e psicológico a idosos que sofrem abusos financeiros e emocionais de suas famílias. A minha dor se transformou em uma missão. Eu não sou mais apenas uma avó ou uma viúva. Eu sou a Teresa, uma mulher que foi ao inferno e voltou, não com as mãos vazias, mas trazendo consigo força, sabedoria e, o mais importante, amor próprio. A verdadeira família não é aquela em que nascemos ou que formamos, mas aquela que nos respeita, nos protege e nos permite ser quem somos. E essa família, mesmo que pequena, eu finalmente encontrei. Agora, se você gostou dessa história e se chocou com o que uma família é capaz de fazer, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele tem uma história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.